Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 31 até o versículo 35. Marcelo, você pegou a sua Bíblia aí, meu irmão? Não esqueça não, pegue aí a sua Bíblia, aquela surrada, aquela Bíblia que tem estado contigo há tanto tempo, pegue ela aí. Assim é que diz a palavra do Senhor. João 13, 31. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Depois de ter dito isso, Jesus olha para os discípulos e lhes diz: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Evangelho do nosso Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Uma das passagens mais bonitas do pensamento de Eduardo Galeano é esta em que ele nos fala sobre o lugar e o significado da utopia. Utopia é uma palavra grega, Fábia. A palavra utopia, ela é composta de duas palavras, que em grego quer dizer não, e topos, que significa lugar. Quando a gente estuda topografia, né, desenhando os lugares, delimitando os lugares, então topos é lugar. Utopos, um não lugar. Utopia é algo que não tem lugar ainda, algo para o que não se encontrou lugar. Não é que não exista lugar, é que o lugar não se realizou ainda. E aí o Eduardo Galeano explica o que é utopia. Ele diz: a utopia é como o horizonte. Você já andou tentando chegar no horizonte? Você anda 10 passos, o horizonte se afasta de você 10 passos. Você anda 50 passos, o horizonte se afasta de você 50 passos. Você dá 100 passos, o horizonte se afasta de você 100 passos. E a essa altura você pergunta se o horizonte é algo que eu não posso alcançar, para que serve o horizonte? Se a utopia é algo que eu não posso realizar, para que serve a utopia? E responde Galeano: para nos fazer andar na direção certa. O reino de Deus é a utopia cristã. O reino de Deus, aqui na terra, implantado neste mundo, é a utopia cristã. Nós fazemos diariamente a oração que Jesus nos ensinou, e na oração que ele nos ensinou está dito: venha o teu reino. E um sinônimo de venha o teu reino é: seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Porque o reino de Deus é um lugar em que a vontade de Deus se realiza. Lá nos céus, onde está o reino de Deus, a vontade dele se realiza. Mas também aqui na terra, entre nós, no meio de nós estamos desafiados, chamados, convidados a implantar o reino de Deus. E Jesus disse: o reino de Deus está em vós, o reino de Deus está no meio de vós. Então nós
queremos viver esse reino. Jesus falou o tempo todo sobre ele, muito embora nós não possamos confundi-lo jamais com um Estado nacional. O objetivo de Jesus nunca foi transformar de Israel no reino de Deus, para fazer de Israel uma nação, uma pátria teocrática em que Deus governasse. O objetivo do Senhor é bem maior do que este. O objetivo do Senhor é fazer com que o reino dos céus se espalhe por toda a terra e que transcenda limites territoriais, étnicos, raciais. O reino de Deus se manifestará, estará presente na vida de todos aqueles e daquelas que viverem segundo o ensino de Jesus. E esse texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 13, fala sobre o que Jesus mesmo entendeu ser o cerne do seu ensinamento. E aqui valeria a pena, Karina, retomar o contexto desta fala. Nós estamos na quinta-feira da Semana Santa. Jesus havia reunido os seus discípulos para celebrar com eles a Páscoa do Senhor. E Jesus, então, sabe que está nos seus últimos minutos de ensinamento e de instrução, porque naquela semana ele esteve sob a proteção das multidões, tanto no templo quanto em Betânia, onde ele dormia. Então ele fez questão de fazer-se acompanhar pelas multidões, porque no domingo de Ramos, quando ele entrou em Jerusalém, você deve lembrar, ele foi para o templo e virou a mesa dos cambistas, expulsou os animais e acendeu de modo severo o ódio dos sacerdotes contra ele. O sumo sacerdote, que vai ser a figura que vai orquestrar todo o processo no sinédrio que levou ao seu julgamento e condenação, e depois ele é entregue a Pilatos, de Pilatos a Herodes, de Herodes a Pilatos, que finalmente determina a sua crucificação. Então Jesus está reunido com seus discípulos e ele está nos últimos momentos de ensinamento e de instrução. E depois de ter ceado com eles, ele lhes disse que um deles, um dos mais próximos, iria traí-lo. E houve aquela discussão, quem seria? E Jesus disse apenas: aquele que mete comigo a mão no prato, um destes me trairá. Ou seja, aqueles que se assentam perto de mim, porque os judeus costumavam comer quase que deitados, numa esteira, apoiados na mão esquerda, e com a mão direita comiam com a mão, trazendo o alimento à boca. Então, se alguém mete a mão comigo no prato, significa que essa é uma pessoa que está sentada perto de mim, é alguém que fica próximo de mim. Então, este que mete comigo a mão no prato, este é aquele que me trai. E depois ele pegou um pedaço de pão, entregou a Judas e lhe disse: aquilo que tu tens que fazer, faz-o depressa. Somente ele e Judas entenderam o significado destas palavras. Judas havia se disposto já em seu coração a traí-lo, trocando-o por 30 moedas de prata, o que efetivamente foi e fez. Judas sai daquele lugar, e quando Judas sai, Jesus diz essas palavras que me parecem tão expressivas: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Jesus está dizendo que o processo de glorificação havia começado. E o processo de glorificação que havia começado e de certo modo se realizado é porque ele não havia virado as costas ao seu chamado. Vocês devem lembrar que os discípulos não queriam voltar para Jerusalém, porque havia efetivo perigo em Jerusalém, e muitos dizem: olha, não vamos voltar para Jerusalém, lá há ameaça, querem te matar, querem te prender. E Jesus diz: eu sei, mesmo assim eu quero voltar. E ele volta, e então ele assume todos os riscos e ele efetiva a sua vocação. E ele diz: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele.
Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará naquele dia. Então ele está se referindo aos últimos acontecimentos que seriam a sua prisão, ainda naquela noite no jardim de Getsêmani, a sua condução à casa de Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote, o seu julgamento perante o sinédrio, todo o escárnio, toda a injustiça, tudo que foi feito contra ele, até que culminou na crucificação, a sua morte e posterior ressurreição e ascensão. Esse ciclo que a gente poderia chamar da paixão de Cristo é a glorificação sobre a qual ele está se referindo. E aí ele diz que para onde ele iria, os discípulos não poderiam segui-lo. E ele está chamando a atenção para os discípulos, e os discípulos também não compreendiam, como os judeus não podiam compreender essas palavras, porque o lugar para onde Jesus estava indo era para a glória, para junto do Pai, onde ele intercede por nós, clamando ao Senhor que tenha misericórdia e compaixão de nós. Então é de lá que ele intercede em nosso favor, e nós não poderíamos acompanhá-lo, os discípulos não poderiam acompanhá-lo. E aí ele chega ao cerne de sua mensagem. Versículo 34: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. É aqui que Jesus nos diz, de modo absolutamente claro, qual é o fundamento da utopia do reino dos céus. A utopia do reino dos céus é uma vida marcada por relações de amor. Esse não é o mundo no qual nós vivemos. Jamais um Estado poderá viver assim. Isso não é sequer uma igreja. Não existem igrejas que vivem a utopia do reino dos céus. Mas há pessoas e há comunidades que conseguem, pela graça de Deus e operação eficaz do Espírito Santo, tecer esse mistério, tecer essa realidade que é a realidade do reino de Deus, do reino do Senhor. E eu gostaria de lhes passar algumas lições. Amanda, Ju, minhas amigas, Deus seja com vocês. Vamos para esse desafio. E fica aí que é um desafio grande esse de viver o reino dos céus. Em primeiro lugar, o Senhor nos diz que o amor no reino dos céus é um mandamento. É um mandamento. Quando ele escolhe a palavra mandamento, ele estava falando de algo que os judeus conheciam muito bem. Não apenas por causa dos 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés no Sinai, mas porque toda uma cultura ligada à observância de mandamentos havia sido estabelecida na história de Israel. E Jesus diz que o amor é um mandamento. Logo, o amor não é faculdade. O amor não é uma escolha. O amor não é uma opção. O amor não é algo que eu posso ou não fazer. O amor não é algo que eu posso ou não manifestar na minha vida se pretendo ser cristão. Claro, ninguém é obrigado a ser cristão. Você, eu, nós não somos obrigados a sermos cristãos. Mas se quisermos ser cristãos, se de fato queremos a coerência de dizer que somos cristãos e vivermos como cristãos, então o amor é compulsório, o amor é mandamento.
E daqui a pouco nós vamos aprender o que é amar. Mas antes de mais nada, eu quero lhes dizer que quando Jesus entregou, ele entregou na forma de mandamento. Ele entregou na forma de ordem, na forma de elemento essencial, condício para a vida nele. Essa é a primeira lição que nós devemos aprender. Em segundo lugar, o texto nos diz que ele é o novo mandamento. E aí a gente precisa compreender o seguinte: não é mais um mandamento, não é mais um mandamento. Havia os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, ou os 360 mandamentos compilados pela tradição rabínica, nada disso. E aí a gente coloca mais um mandamento. Não, esquece tudo isso. É a nova aliança, é o novo mandamento, é um mandamento que sintetiza e substitui todos os outros. E quando nós repetimos, Dom Filadelfo, o sumário da lei, que toda a lei e os profetas se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, isso não é apenas uma síntese da lei, isso é a nova aliança, é o Novo Testamento. E agora entenda que a palavra testamento, quando a gente diz, não, tem um Antigo Testamento e um Novo Testamento, a palavra testamento significa aliança, compromisso, pacto. Quando eu digo que há um Antigo Testamento, é que é uma antiga aliança. E quando eu falo de um Novo Testamento, eu falo de uma nova aliança. Essa nova aliança, ela substitui a antiga aliança, ela é mais abrangente que a antiga aliança, uma vez que a antiga aliança ela é firmada com o povo de Israel, os filhos de Abraão, e a nova aliança ela é firmada no novo Adão, em Jesus de Nazaré, e ela é estabelecida não por uma etnia, por uma raça, por uma descendência ou ascendência, mas ela é firmada pela fé. Fazem parte desta nova família de Deus, na nova aliança, no cerne do Novo Testamento, todos aqueles que creem no Senhor. Agora eu quero chamar a atenção, viu, Marcelo e Betânia, que vocês que, como eu, têm uma tradição protestante, carregam aqui uma loucura, uma piração geral, que é a tendência protestante de dizer que o grande objetivo da vida é crer em Deus. O grande objetivo da vida é crer no Evangelho. E eu vou dizer a vocês, inspirado em São Tiago, irmão do Senhor Jesus, cuja epístola faz parte das epístolas católicas, que estão lá no finalzinho do Novo Testamento, crer não vale nada se essa fé não se manifestar na vida, se ela não se traduzir em obras. E Tiago diz expressamente que a fé sem obras é morta. E ele diz ainda mais: mostra-me a tua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, te revelarei a minha fé. Então, ser cristão não é crer em Deus. Foi chato dizer isso agora, hein? Ser cristão não é crer em Deus. Ser cristão não é crer no Evangelho. Ser cristão não é crer em Jesus. Até os demônios creem e tremem. Ser cristão é viver de acordo com o ensino do Senhor Jesus. Ser cristão é encarnar o ensino de Jesus e expressar esse ensino no mundo. O desafio é muito grande, não é um desafio intelectual, não é um desafio sentimental, é um desafio ético, é um desafio de vida, de prática, de comportamento, de tal maneira que a gente precisa passar um scanner. Se você ama, então você é cristão. Se você não ama, não vive segundo o Novo Testamento, não vive segundo a nova aliança, não vive na dimensão do mandamento que Jesus deu, o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então, a primeira lição é que amar é um mandamento. A segunda lição é que este mandamento substitui todos os outros mandamentos. Mas a terceira questão, e talvez a mais importante, é o que é amar? O que é amar?
para chegar a essa questão, Davi, eu diria o seguinte, que em primeiro lugar, esqueça Hollywood, esqueça as telenovelas da Globo. Tudo que vocês aprenderam em relação a amor nestas fontes não é amor. Amor não é sentimento. Amor não é pensamento. Amor não são palavras. Amar alguém é se comprometer com esta pessoa para lhe socorrer e lhe tratar as feridas. Eu não tenho tempo aqui para fazer toda uma exposição sobre a parábola do bom samaritano. A Diocese Anglicana do Recife tem como nome da catedral a Catedral do Bom Samaritano. A figura do bom samaritano, aquela parábola contada por Jesus, ela é central na nossa fé. Porque é através dela que aprendemos o que é amar alguém. Primeiro eu aprendo quem é meu próximo naquela parábola. E quem é meu próximo? Meu próximo é todo aquele que precisa de meu socorro, de minha ajuda, de minha misericórdia. Meu próximo é todo aquele que está caído, ferido, assaltado, depauperado. Esse é meu próximo. Em segundo lugar, eu aprendo que amar a este próximo é socorrer-lhe, é lhe pensar as feridas, é cuidar dele, é tratar de suas dores. Então, amar alguém é isto. E aí eu sei que você já coloca para si, eu mesmo em minha alma coloco para mim. Eu digo, Martô, para um pouco aí, porque esse negócio de amar ao próximo, e próximo é aquele que está ferido, aquele que está caído. Eu saio todo dia de casa e vejo centenas de pessoas morando em situação de rua. Eu vejo centenas de pessoas em sofrimento, em angústia. E eu não consigo dar conta disso e por causa disso eu talvez não me enquadre como um cristão de fato. Vai devagar, vai devagar. Nos dias de Jesus também havia pessoas em situação de rua. Nos dias de Jesus nós encontramos com frequência mendigos que esmolam na beira da estrada, na porta do templo em Jerusalém. Nós encontramos pessoas em situação de rua e em mendicância também nos dias de Jesus. Eu acredito que o que Jesus está dizendo não é que nós resolvamos os problemas econômicos de todas as pessoas, mas para que nós mantenhamos o coração sensível à dor do próximo e que nós não desenvolvamos essa crosta de insensibilidade que nos impede de enxergar a dor das pessoas, mas que nós sejamos capazes, pelo contrário, de ver essa dor, de perceber essa dor e de nos aproximarmos daqueles que sofrem. Porque também o sofrimento não é apenas das pessoas em situação de rua. A nossa paróquia, inclusive quero convidar você, está recolhendo donativos, cobertores e também roupas e alimentos não perecíveis para distribuir com as pessoas em situação de rua. Para isso deveria servir uma igreja, para ser um quartel-general de misericórdia, de graça. Então pode levar do próximo domingo a sua oferta e nós vamos nos organizar para fazer com que essas roupas, cobertores, agora está chegando o inverno, as pessoas estão em situação de rua, passam frio, então vamos sermos solidários a essas pessoas. E a gente vai tentar ajudar. Mas há outras pessoas que são as assaltadas pela depressão, assaltadas pela solidão, assaltadas pela mágoa, pelo que fazem as pessoas. Gente triste que está chegando perto de você. Quando você chega no seu local de trabalho, você tem olhos abertos, ouvidos abertos, ou você está tão ensimesmada, ensimesmado, que já nem percebe o semblante dos seus amigos.
Talvez eles estejam precisando de uma palavra de carinho, de uma palavra de conforto, de uma ajuda, e que você pode dar, porque você é o samaritano, você é a samaritana na vida destas pessoas. Então já compreendemos o que é amar. Amar é ter olhos, ouvidos e braços na direção destas pessoas. Sabe qual é a minha oração, Amanda? A minha oração: que Deus faça dos meus braços instrumento para os seus abraços no tempo de hoje, no dia de hoje. Sabe? Que Ele faça dos nossos braços veículos para os abraços que Ele quer dar naqueles que sofrem, naqueles que estão tristes, naqueles que estão perdidos, naqueles que precisam de conforto. Então é isso. Agora, em quarto lugar, nós aprendemos que o amor é recíproco. Logo, a utopia do reino de Deus é uma sociedade pautada no amor. É isso mesmo. Amar, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros. Não é para que eu dê amor e não receba, é para que eu dê e receba amor. Eu estou aqui com essa camiseta, né, com a figura de São Francisco, e vocês estão vendo aqui em cima Irmão Sol e Irmã Lua, São Francisco e Santa Clara. E aquela oração que você lembra, né? Ó Pai, fazei de mim instrumento de vossa paz. E que esse deve ser o nosso desejo, né? Esse deve ser o nosso afã, a nossa vontade, que Deus faça de nós instrumentos de nós. Onde houver ódio, que haja amor. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Faze de mim instrumento de vossa paz. Que a nossa comunidade pequenininha seja lugar de paz, de amor, de comunhão. Fazei de mim, fazei de nós instrumentos de vossa paz. E o texto diz: amai-vos uns aos outros, criando laços de amor, uma sociedade de amor. Sabe, gente, onde há verdadeiro amor, onde há verdadeiro compromisso e solidariedade para com o próximo, uma loucura enorme que paira e que campeia neste mundo já não sobrevive, sabe? Já não sobrevive. E sem adentrar nesta questão, quem vive esta dimensão do amor não faz arminha. Quem vive nesta dimensão do amor olha para o outro, seja quem for o outro, como sendo alguém cujo desafio é amar. Quem vive na utopia do reino de Deus não faz arminha para ninguém. Ama, se solidariza, olha para o outro como sendo objeto de misericórdia, olha para o outro como sendo alguém que precisa de socorro, de cuidado. É isso. Então nós temos esse desafio, que é o desafio de nos amar, de criar uma sociedade em amor e de amor. Por isso, a gente, diferente de tantos outros grupos por aí, pelo amor de Deus, a gente não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas são bem-vindas. E não apenas bem-vindas, tem lugar à mesa para participar da Eucaristia, tem lugar à mesa para participar dos ministérios. Todas as pessoas, todas e todos são bem-vindos e bem-vindas para estarmos juntos, para celebrarmos o amor que o Senhor nos ensinou. E agora, meus irmãos, eu queria dizer algo barra pesada aqui, né? Porque parece que tudo é barra pesada até agora, né? Porque Jesus diz que é para nós nos amarmos uns aos outros. Mas aí ele sobe o sarrafo, hein, Ju? Ele sobe o sarrafo. Sabe o que ele diz? Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Não é só para amar, mas é amar como Cristo amou.
O nosso parâmetro, o nosso padrão de amor é Jesus. E a pergunta: como foi que Jesus amou? Amou até o fim, amou até a cruz. E ele já havia nos dito que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me para amar, amar ao próximo, amar até o fim. Muitas vezes na minha vida, eu já me entristeci profundamente comigo mesmo, diante dessa constatação, né, de como eu sou indigno, pecador. Porque se o parâmetro para amar é o que Jesus amou, é viver como Jesus viveu, então eu estou mal. Eu estou mal. E não é por outra razão, minhas irmãs e meus irmãos, que nós começamos os nossos cultos, e um dos primeiros momentos do nosso culto é o nosso ato penitencial. Mas isso não deveria ser um instrumento do cinismo, sabe? No sentido de que, como eu vou me penitenciar pelos meus pecados e meus erros, eu posso me autorizar a viver neles. Não, de modo nenhum. Nós estamos caminhando na direção de nossa utopia. Cristo é nosso horizonte. O apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, até que se manifeste em mim a perfeita varonilidade, para que eu me torne como um ser da estatura de Cristo. E às vezes eu penso: não, Cristo já é muito, deixa São Francisco. Se São Francisco está aqui bem abaixo de Jesus, já quebrava um galho grande. Santa Clara, né? Não é? Já quebrava um galho grande, né, cara? Porque ser como Francisco, ser como Clara, já faria uma grande diferença nesse mundo, né? A gente tá longe disso. Amanda colocou aí a letra da oração de São Francisco. Imagina uma igreja assim, uma comunidade de Chicos e Claras, seria maravilhoso, né? E faria uma grande diferença nesse mundo. E eu termino a minha reflexão nesta manhã dizendo que a única bandeira verdadeira da igreja é o amor. A gente tem a logomarca da nossa comunidade. Aninha está aqui conosco, Alice, o pessoal desenvolveu uma logomarca bonita da Trindade, né? Tem da paróquia da Santíssima Trindade, bonita, cara. Eu gosto, a gente sempre utiliza nas nossas publicações a logomarca da paróquia da Santíssima Trindade. A gente também tem a logomarca da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, também uma logomarca muito bonita, mas nada disso serve de bandeira para a Igreja de Cristo. A única bandeira da Igreja de Cristo é o amor. Quem foi que disse? Jesus. Versículo 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. E eu estou lembrando, Dom Filadelfo, de Paul Tillich, aquele teólogo alemão do século XX, né, da primeira metade do século XX. Tillich dizia que há dois tipos de igreja: a igreja latente e a igreja militante. A igreja militante é aquela igreja com cara de igreja, com nome de igreja, o povo se chama lá de cristãos, discípulos de Jesus. Essa é a igreja militante. E há também uma igreja latente. Para Tillich, a igreja latente era a igreja onde era todo lugar, podia ser um sindicato, podia ser uma escola como a que Ana trabalha, que é vice-diretora de uma escola lá na Soledade. Se os professores começarem a viver a dimensão do amor e forem ensinando aos alunos o amor, e o amor se tornar uma realidade ali, então ali é a igreja.
Tillich chamava isso de igreja latente. Imagine você chegando no seu local de trabalho e amando as pessoas e as ensinando a amar, e de repente laços de amor, ali é a igreja. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E onde o amor existe, a bandeira do evangelho tremula. A nossa utopia, né, Dom Filadelfo, é que acima da bandeira da Trindade e da IEAB tremule a bandeira do amor, que dá e gera significado para estas bandeirolas menores. Porque o grande estandarte que marca, que define a existência e o lugar da igreja em algum lugar, é assim que nós entendemos e vemos a presença da igreja, do povo de Deus, através do amor.